Geralmente, quando chega a época do calor, muitos de nós temos o hábito de ir à praia, relaxar um pouquinho. E eu tenho a certeza que os irmãos também, estando na praia, já viram pessoas que nadam muito bem. Eles até fazem algumas acrobacias lá no mar. Eles são realmente habilidosos. Mas será que isso significa que, por vermos que algumas pessoas são habilidosas lá no mar, mesmo sem saber nadar, podemos nos jogar do nada na água? Com certeza que isso seria um grande erro. A nossa vida estaria em perigo. O mesmo acontece com o casamento, meus queridos irmãos. A decisão do casamento é muito importante. Muitas vezes, pessoas que ainda não são casadas, elas olham em alguns casais e dizem: Meu Deus, eu gostaria de ser exatamente assim. Eles se entendem tão bem, são muito queridos esses dois. Quando eu me casar, eu serei exatamente igual a eles. Bom, meus queridos irmãos, essa é a ideia que se passa na cabeça de um solteiro. Mas isso também deixa claro uma coisa importante. Falta sabedoria numa pessoa que pensa assim. Escolher alguém para se casar, meus queridos irmãos, deve ser uma decisão tomada com muito cuidado. Por quê? Porque se nós não formos sábios ao escolher com quem nos casarmos, nós podemos sofrer várias consequências. É exatamente sobre isso que nós vamos falar no nosso discurso. Usando o exemplo do rei Salomão, nós vamos ver como escolher alguém para se casar e também por que é importante fazer isso. Queridos irmãos, se lhe perguntassem qual é a principal qualidade do rei Salomão, o que é que você diria? Com certeza, sabedoria. Mas agora, e se lhe perguntassem o que é que fez Salomão se desviar? Falta de sabedoria. Bem, meus irmãos, houve uma ocasião em que Salomão, infelizmente, não agiu com sabedoria. Ele estava numa situação em que conhecia bem as leis de Jeová. Jeová Deus havia dado uma lei que ninguém dos seus servos poderia se casar com mulheres estrangeiras que não serviam a Jeová. E por outro lado, Jeová disse também que ninguém poderia ter muitas mulheres. E é interessante que nessas duas leis, Jeová deixou claro uma coisa importante. Jeová disse a consequência de se alguém pudesse desconsiderar essa lei. Jeová disse claramente que essa pessoa poderia ser desviada. Mesmo assim, mesmo sabendo dessa lei e mesmo sendo um rei muito sábio, veja qual é a decisão que o rei Salomão tomou. 1 Reis, capítulo número 11, versículos número 1. No entanto, o rei Salomão amava muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó. Mulheres moabitas, amonitas, edonitas, sidônias e hititas. Aqui nesse versículo, meus queridos irmãos, nós vimos claramente que Salomão desconsiderou as leis de Jeová. Ele casou-se com pessoas, com mulheres que pertenciam a povos que nem adoravam a Jeová. E qual foi a consequência disso? O versículo número 2, meus queridos irmãos, lá na parte final, mostrou a consequência. Certamente inclinarão o vosso coração para seguir os seus deuses. É interessante que isso aconteceu mesmo com o rei Salomão. Apesar dele ser uma pessoa sábia, ele foi desviado. Por quê? Porque tomou uma decisão errada ao escolher com quem se casar. E vale notar, meus irmãos, que nós devemos também destacar aqui a qualidade que Salomão tinha como a principal, a sabedoria. Ele era muito sábio. Será que ele chegou a pensar, não, eu sou um rei sábio e com certeza vou convencê-la e as minhas esposas a servirem a Jeová? Será que ele começou a enganar o seu próprio coração a dizer, não, com certeza que com a sabedoria que tenho nunca vou me desviar? Pode ser que sim, mas mesmo assim, ele sofreu as verdadeiras consequências disso.
E os versículos número 3 e 4 mostraram claramente isso. O versículo 4 diz o seguinte: na velhice de Salomão, as suas esposas inclinaram-lhe o coração para seguir outros deuses. E com certeza que tinha alguém que não poderia ficar mais triste com essa situação: o próprio Jeová Deus. Quando nós olhamos, por exemplo, no versículo número 9, nós percebemos que Jeová ficou muito furioso, muito decepcionado com essa atitude do rei Salomão. Então, meus queridos irmãos, como podemos ver, nós devemos ter cuidado quando nós queremos escolher com quem se casar, porque Jeová Deus espera que nós o obedeçamos. E a Bíblia deixa claro isso. E no caso do rei Salomão, por ele tomar aquela decisão errada, infelizmente só vieram consequências atrás de consequências. Até os reis que governaram Israel depois dele tiveram de arcar também com as consequências. Então, a lição é clara, meus queridos irmãos. Como diz o livro de 1 Coríntios, capítulo número 7, versículos número 39, nós devemos casar somente no Senhor. A palavra somente, meus queridos irmãos, ela transmite a ideia de uma ideia só. Apenas um caminho, apenas uma diretriz. Não há opção quando aparece a palavra somente. Então o que Jeová espera é que nós, como seus servos, não começamos a procurar meias desculpas dizendo: não, eu até posso endireitá-la. Eu mesmo que casar com ela, eu vou lhe ajudar a servir a Jeová. Não, Jeová não nos dá essa opção. Jeová diz apenas que nós devemos somente casar-se no Senhor. E quem faz isso, quem obedece a essa lei, é uma pessoa sábia. Mesmo que no mundo muitas pessoas pensam diferente. Por exemplo, a imagem no nosso manual de atividade mostra claramente isso. Essa imagem ajuda aqueles que ainda não se casaram a saber como escolher alguém para se casar. Por exemplo, é importante se perguntar como é que a pessoa com quem você quer se casar cuida da sua própria espiritualidade. Essa irmã está a fazer isso. Ela, por exemplo, tenta imaginar se o irmão assiste e participa nas reuniões regularmente ou se ele prega as boas novas de forma regular. Por outro lado, é importante também pensar se a pessoa é ou não trabalhador. Porque a beleza em si não é o mais importante, meus queridos irmãos. Se você escolher alguém baseando-se apenas na beleza, você está a cometer um erro grave. Você vai colher verdadeiras consequências. Por outro lado, não aceite escolher um cônjuge para lhe endireitar. Não. Seja exigente, seja responsável, seja sábio ao escolher com quem se casar. Jeová Deus, ele não dá meia volta. Jeová simplesmente diz o que nós devemos fazer e nós devemos cumprir aquilo que Jeová diz porque é para o nosso bem. É importante perguntar-se se a pessoa com quem quer se casar consegue te ajudar a continuar a servir fielmente a Jeová. É por isso que se essa pessoa, durante o namoro, falta na reunião só para ir te ver, para ir te visitar, lhe desconfia. Isso é um sinal grave de que a espiritualidade dessa pessoa talvez não esteja boa. Então não basta a pessoa ser testemunha de Jeová, meus queridos irmãos. É importante que ela seja uma testemunha de Jeová exemplar, uma testemunha de Jeová responsável, que dê preferência que já tenha anos de serviço fiel a Jeová. Não escolha por emoção, meus queridos irmãos. Evitem sofrimentos desnecessários. Porque a pessoa com quem você vai escolher para se casar, você vai ter que estar disposto a lhe ver todos os dias, a estar com ela ou ele todos os dias. Então, queridos irmãos, por favor, não imite a decisão irresponsável do rei Salomão. Não se jogue dentro do casamento só por emoção de se casar. Por favor,
Não pense que por outros serem felizes você também será. Seja responsável. Espere. Analise. Seja sábio ao escolher com quem se casar.